nosso Deus. Me sinto tão amado, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou, uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre um rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor, e no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher.
festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou. Então cheguei, soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir. E com um beijo e com um amor, te entreguei meu coração, me apaixonei. Este é um momento tão precioso na vida do Jean, da Isabela, das famílias, mas de todos nós. Quando vocês dois chegam juntos no altar do Senhor, buscando dele a bênção e o favor para aquilo que era até hoje um sonho, seja transformado em uma realidade, debaixo da graça e da bênção do Pai. Vamos orar. Querido Deus, que nesse jardim tão belo, quando teus filhos se aproximam do teu altar, selando a Deus um pacto de viverem como marido e mulher, invocam a tua bênção, o teu favor, para que sobre Jean, sobre Isabela, a tua bênção seja sempre tão real, seja tão plena, que esse casal possa viver experimentando cada dia as expressões das tuas misericórdias e do teu carinho, que eles possam viver um para o outro, mas com alegria, que os dois possam viver para o Senhor, para o teu reino e para a tua glória, em teu precioso nome. Amém. Jean, Isabela, não existe nada que mais possa assemelhar-se ao casamento aqui na terra do que a oração. Porque a oração é comunhão, oração é relacionamento. E houve um momento quando os discípulos de Jesus pediram a ele algo. Já tinham visto ele fazer tantos sinais, tantos milagres, mas eles pediram algo. Senhor, ensina-nos a orar. E a palavra diz em Mateus, capítulo de número 7, ao momento quando Jesus os ensina a orar, dizendo assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu oro para que vocês possam viver esta oração de uma forma tão linda, cada dia da vida de vocês. Por isso que Jesus começa dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Deus é um Pai, amigo, presente. E eu sei que o gesto de vocês hoje à noite traz tanta alegria ao coração do Senhor. E é o momento quando Ele diz: Pai, Pai nosso, porque para vocês hoje tudo muda. Aparentemente nada muda, mas tudo muda. Porque até hoje você podia dizer assim: meu pai, minha mãe, minha casa, como você também, Isabela. Mas a partir de hoje vocês dirão: Pai nosso, nossa casa, nossa vida, nossos sonhos. Pai nosso que estás nos céus. O céu não é apenas o lugar que nós podemos ir depois da morte. O céu começa aqui, como o inferno começa aqui. Tudo na vida é uma questão de escolha. Mas vocês caminharam até aqui buscando um casamento que fosse uma expressão dos céus na terra. Quando lemos a Bíblia, encontramos exatamente a vontade de Deus o Pai. O coração do Senhor desejando que seus filhos, que podem chamá-lo de Pai, possam experimentar aqui na terra, viverem um casamento tipo céu. Céu é o lugar onde o Senhor reina, onde a vontade dEle é amada, onde Ele é querido, onde Ele é adorado, onde Ele é servido. E o céu não é um lugar. Vai ser tão lindo, sabe, Jean, quando alguém perguntar para você, no final de um dia, perguntar: para onde você está indo, Jean? Você vai dizer: eu estou indo para o céu. A mesma coisa para você, Bela, se perguntarem: Bela, para onde você está indo? Eu estou indo para o céu. Céu não é simplesmente um lugar, mas é um estado, uma maneira de começar a vida. E nessa caminhada que hoje vocês iniciam, é tão importante vocês terem esse entendimento. Santificado seja o teu nome. Deus se revelou de tantas maneiras, e vocês conhecerão mais a intimidade de Deus durante toda essa caminhada. A palavra santificado seja o teu nome significa separar o nome de Deus. Deus se revelou de tantas maneiras, e em todos os momentos vocês poderão clamar ao nome dEle. Ele se revelou como Jeová Rafá, que é o Deus da cura. Durante a caminhada, doenças podem vir, mas Ele é o Deus da cura. Ele é o Jeová Shalom, é o Deus da paz. Em momentos que com certeza existirão percalços, situações, mas sempre Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Deus da paz. Para caminharem juntos, levantem um dos nomes dEle tão lindo, que é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Ele é o Jeová Shebayot, que é o Senhor dos exércitos. E Ele vai se revelando de uma maneira tão gloriosa. E Ele diz: venha o teu reino. O reino de Deus, a Bíblia diz que não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Quando vocês orarem sempre juntos dizendo: venha o teu reino, venha o teu governo sobre a nossa vida. E Ele nos ensinou a dizer: seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus é perfeita, ela é agradável. Eu sei que essa caminhada para vocês levou tanto tempo, alguns anos para chegarem até aqui. Mas hoje, dentro do coração de vocês, pulsa essa convicção: estamos fazendo a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é plena. A vontade do Senhor é que vocês experimentem sempre tudo aquilo que Ele planejou para a vida de vocês. O casamento não foi um homem que inventou, descobriu,
Pelo contrário, o casamento estava e continua dentro do coração de Deus. O casamento é a vontade de Deus para os homens, não apenas para a perpetuação da raça, mas, acima de tudo, para a própria felicidade do homem. Foi assim que Deus fez, Jean. Eu achei tão lindo esse ambiente, porque foi um jardim. O primeiro livro da Bíblia começa, chama-se Gênesis. E Gênesis é a criação. E a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele vai descrevendo tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou. Depois que tudo já estava pronto, tudo pronto, todas as estrelas, tudo perfeito, Deus plantou um jardim. E nesse jardim, uma parte deu o nome de Éden. Um lugar belo como este. Eu fico imaginando o jardim do Éden. A beleza, as flores, o perfume que ali havia. E o último ato da criação, Jean. A Bíblia diz que Deus fez o homem. Tudo antes surgiu da palavra de Deus. Deus dizia, haja, e do nada as coisas passavam a ser. Mas a Bíblia mostra que o homem foi um trabalho artesanal de Deus. Deus tomou o pó da terra, barro, e fez o homem. E soprou no homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser. Mas houve um momento, Jean, quando Deus olha para o homem. E diz assim, não é bom. Mas por que Deus olha para o homem e diz não é bom? Será que o homem teria saído todo defeituoso das mãos do Criador? Não foi isso. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque o homem carrega a imagem de Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. O homem não podia dar amor simplesmente às flores, aos pássaros. Era preciso um ser igual a ele, para que ele pudesse dar amor e receber amor. E a iniciativa veio de Deus. A Bíblia diz que Deus toma o homem e o faz adormecer. Enquanto o homem dormia, sem que ele percebesse absolutamente nada, Deus abre o seu lado e tira uma costela. Um osso feio, esquisito, e transforma a costela num ser tão lindo como a Isabela. E quando o homem abre os olhos, faz essa cara que você está fazendo agora. Será que eu estou sonhando? Mas não era sonho. E ali, no jardim do Éden, Deus mesmo celebra o primeiro casamento. E ele diz, por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, uma só vida. O casamento é isto. Essa é a vontade de Deus. Seja feita tua vontade, aqui na terra, como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu oro para que vocês façam bodas de prata, de ouro, de diamante. Mas vocês nunca podem esquecer o pão nosso de cada dia. Que vocês têm apenas um dia para viver. Procure viver cada dia intensamente. Procure viver em carinho. Procure viver em amor. Procure viver tendo essa compreensão do valor de cada dia. Procure viver assim, cada dia, fazendo de cada dia um festival de tanto carinho e de tanta vida. E ele nos diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que desde o início dessa caminhada 2, haja sempre a graça de terem, a graça de poderem perdoar. Percalços virão, um pode ferir o outro, mas que sempre, haja sempre a graça do perdão. E ele diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que vocês nunca tropecem nas tentações de acharem que as coisas são mais importantes do que a vida.
Não caiam na tentação de acharem que podem viver sozinhos sem o Senhor Deus. Mas que vocês possam viver assim, alegres, mas acima de tudo, caminhando do jeito que está escrito aqui. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Amém. Jean e Isabela, o casamento é tudo isso que vocês ouviram e tudo que vocês vão ler cada dia na vida de vocês. Mas basicamente o casamento é um pacto, o casamento é uma aliança, o casamento é um compromisso. Por isso, Jean e Isabela, dada a seriedade do ato que estáis praticando, estáis dispostos a assumir as soleníssimas obrigações dele decorrentes? Jean, meu irmão, queres receber Isabela por tua esposa e viver com ela segundo os mandamentos de Deus no santo estado do matrimônio? Queres consagrar-lhe amor e honra? Queres consolá-la e conservá-la, tanto na enfermidade como na saúde, e guardar-te somente para ela, enquanto ambos viverdes? O que eu mais quero. Isabela, minha irmã, queres receber Jean por teu marido e viver com ele segundo os mandamentos de Deus no santo estado do matrimônio? Queres consagrar-lhe amor e honra? Queres consolá-lo e conservá-lo, tanto na enfermidade como na saúde, e guardar-te somente para ele, enquanto ambos viverdes? Sim. Deem as mãos agora um para o outro. Eu queria pedir que as testemunhas do Jean se colocassem em pé nesse instante. Jean, olhando dentro dos olhos de Isabela, repita após mim dizendo: eu, Jean, recebo a ti, Isabela, como minha esposa, para ter-te e conservar-te de hoje em diante, na felicidade ou na desventura, em riqueza ou na pobreza, enferma ou com saúde, para amar-te e querer-te, até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. Para isso, Isabela, eu empenho a minha honra. Peço às testemunhas da Isabela para se colocarem em pé. Isabela, olhando nos olhos do Jean, repita após mim, dizendo: eu, Isabela, recebo a ti, Jean, como meu marido, para ter-te e conservar-te de hoje em diante, na felicidade ou na desventura, em riqueza ou na pobreza, enfermo ou com saúde, para amar-te e querer-te, até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. Para isso, Jean, eu empenho a minha honra. Para que vocês dois jamais se esqueçam do compromisso que acabaram de fazer diante das testemunhas, mas acima de tudo diante de Deus. Vocês usarão um anel que chamamos de aliança, para sempre lembrarem desse momento. Que as alianças cheguem até o altar. Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem
se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. E um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao seu lado eu vou estar. Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar. E onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência, ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Nós dois agora Somos um e bate um só coração. juntos sempre viveremos, para sempre amaremos. E assim eu posso perceber, não sou nada sem você. Você é inspiração, move o meu coração. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Será que ele lembrou quantas Quantas vezes de joelhos a ele eu orei? Me Deus me abençoou, abençoou? me deu você. Meu amor, Deu muito mais do que eu podia Eu gostaria de pedir que todos se colocassem em pé nesse instante. Jean, olhando nos olhos de Isabela, coloque a aliança, dizendo: Isabela, com esta aliança,
eu selo a minha união contigo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Colocando aliança, você possa dizer: Jean, com esta aliança, eu selo a minha união contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que estão prostrados no altar do Senhor. Eu gostaria também de fazer uma oração por todos vocês que vieram para poderem trazer carinho, amor a esse casal. Eu sei que essa noite é uma noite tão preciosa, não apenas para o Jean, para a Isabela, para os familiares, mas é uma noite especial para você também, principalmente você que é casado. É tão interessante quando lemos os evangelhos, o primeiro milagre que Jesus Cristo fez não foi ressuscitando os mortos, ou andando sobre as águas, ou multiplicando os pães. O primeiro milagre que ele fez foi em um casamento, nas bodas em Caná da Galileia. Ele começou onde tudo começa, na família. E era um casamento, havia uma festa, havia aquele bulício de felicidade, de alegria, mas de repente uma crise foi estabelecida. O vinho que era servido tinha terminado. Tinha sobrado apenas água. O vinho é tão diferente da água. A água apenas mantém a vida, só mantém a vida. Mas o vinho dá sabor à vida. Quem sabe você hoje, presenciando essa cerimônia de casamento, está lembrando o seu próprio casamento também. Quem sabe o vinho terminou. Sobrou apenas água. Mas o que fez Jesus? Jesus não recriminou aquela família. Ele fez algo. Ele transforma a água em vinho. E quando depois as pessoas tomavam daquele vinho, elas diziam umas às outras: nunca, nunca bebemos um vinho semelhante a este. Era de uma qualidade superior, infinitamente superior. E é isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio transformar. Hoje Ele não está mais transformando água em vinho, ainda que Ele possa transformar os oceanos todos em vinho. Mas Ele continua transformando casamentos, Ele continua transformando vidas, Ele continua mudando. Quem sabe a sua vida, você olha e percebe: eu também preciso do que um dia o Jean recebeu, daquilo que um dia a Isabela também experimentou, foi que tomaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus mudou o caminho, trouxe a vida, e você pode experimentar dessa vida também. E eu quero orar por você. Sem constrangimento algum, coloque suas duas mãos sobre seu coração. Eu quero abençoar a você, para que neste casamento você saia daqui, não apenas tendo assistido uma cerimônia de casamento, mas que você possa saber o quanto que Deus te ama, o quanto Ele se importa com você. Ele olha para a sua vida e Ele quer transformá-la. Quer que sua vida seja como vinho, que traz alegria, traz prazer, traz satisfação, traz perdão. Por isso, eu quero que você ore comigo, uma oração. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor morreu na cruz para me salvar. E eu quero esta salvação. Entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor
e meu Salvador. Querido Pai, eu quero abençoar todos os que estão aqui. Que sobre todos a tua bênção seja tão real e que o conhecimento da salvação em Jesus se torne o patrimônio maior desses corações, em teu precioso nome. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe. Jamais se esqueçam desse momento. Tenham sempre a compreensão do amor, da fidelidade e da bondade do Pai Celestial. Ó Deus e Pai, nesta hora, quando Jean e Isabela estão prostrados no teu altar, invoco sobre eles, ó Deus, a graça do Senhor e do teu nome, para que tu possas fazer, ó Pai de Jean, aquele marido segundo o teu coração, para o louvor da glória do teu nome. Quero abençoar Isabela, Senhor. Ó Deus, que ela seja aquela esposa virtuosa, vivendo cada dia para o teu louvor. Preserva-os, ó Pai, com a vida, preserva-os com a saúde, preserva-os acima de tudo na doce e tão maravilhosa comunhão com o Senhor. Eu os deixo dentro do teu coração, para que possam assim viver para o louvor da glória do teu nome. Amém. A Bíblia diz que aqueles que Deus uniu, não separe o homem. Visto que Jean e Isabela deram e empenharam a palavra um ao outro, na presença de Deus, o nosso Pai, e dessas testemunhas, eu os declaro casados, marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só para me acalmar, tá? Pela mulher e pela foto. Aí. Normal. É isso aí. Gente, eu nunca vi um casamento com tanto fotógrafo. Obrigado, eu amo vocês, viu? Amor, eu pensei em como começar a escrever, mas é difícil falar de algo tão especial. Orei a Deus e Ele me deu 2 palavras da Bíblia. Salmo 37 fala que descansai no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E hoje eu vi que Ele me surpreendeu. Eu não descansei muito não, eu orei muito por você. A segunda palavra é sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. Uma mulher tão completa, né? Em você encontrei beleza, simpatia, inteligência, carinho, mas principalmente temor e adoração a Deus. Por isso eu agradeço a Ele. Agradeço também ao pastor Márcio pelo carinho. E também agradeço aos seus pais e aos meus pais. Onde eu estava. Agradeço a ele, agradeço aos meus pais. Por nos proporcionar um dia tão lindo. E a você, eu agradeço por tudo que é para mim. E prometo que enquanto eu respirar, eu buscarei ao máximo te fazer feliz. Eu amo você, minha esposa.
Chegamos até aqui, né, amor? Glória a Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é fiel e permanece fiel. Amor, este momento é o mais esperado de nossas vidas. Falarei poucas palavras nessas entrelinhas, mas serão suficientes para dizer o que sinto e penso de você. Amor, você é o verdadeiro milagre do meu coração. Você que me mostrou o caminho do amor. Você me ensinou que lutar por alguém que amamos sempre vale a pena. Ainda que a caminhada e o tempo de espera seja tão difícil. Você que me protege no seu abraço. Você que em todos os dias, sem exceção, me faz me sentir a mulher mais linda e mais amada de todo o universo. Você que ao mesmo tempo é tão forte e tão decidido, consegue ser frágil, dócil e atento ao meu coração. Aprendi a sua linguagem do amor e por conhecê-la, sei que cada palavra entrará de forma inesquecível ao seu coração. Você, mesmo depois de 3 anos e meio juntos, ainda me faz contar cada minuto esperando você chegar. Você é simplesmente tudo que faltava em mim. Eu amo você. Eu gostaria de pedir que todos os casais casados que estão aqui fizessem o mesmo gesto que eles estão fazendo. Deem as mãos. E quando o Jean e a Isabela trocarem o primeiro beijo como marido e mulher, depois do beijo deles, todos vocês trocarão um beijo mais bonito do que o deles. Vocês já têm mais prática, não é? It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along
what you want.